As características gerais que eu vou falar agora podem ser vistas como óbvias ou muito comuns ou muito... Celisa, não precisava você dizer isso, a gente já sabe. Mas não, gente, é necessário dizer sim que as características do relatório social que estão aí na tela, elas são necessárias para que um documento ele se formalize e com a devida importância que ele tem, ele possa ter o peso, né, vamos dizer assim, de um documento formal. A primeira dessas características gerais é a questão da redação. Você não pode nem deve redigir um documento comuns, muito óbvios e também sem uma linguagem formal. Ou seja, concordância, regência, ortografia, pontuação. Às vezes uma vírgula colocada fora do lugar, ela muda todo um sentido de uma frase. Assim como palavras que são escritas de formas parecidas também têm significados completamente diferentes. E essa é uma característica muito importante porque, assim, se a gente fica esperando esse modelo, se a gente fica preso a essa necessidade, provavelmente a gente vai travar muito mais na hora de fazer um relatório, porque se você não tiver um modelo, você não faz, você não consegue. Então, eu acredito que falar dessa característica é muito importante e eu costumo dizer que eu trabalho mais com exemplos. Existe uma necessidade de que todo documento técnico tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso eu não digo só do relatório social, então é uma característica de documentos técnicos no geral. Assim como a gente faz, né, a redações e a gente aprende na escola a fazer texto. No slide seguinte, nós temos agora a diferença entre relatório e laudo social, que é um terror para muita gente, né? Que muita gente se perde muito, que muita gente se confunde. E isso, gente, eu trago porque é necessário que nessa aula de relatório você saia daqui já de início entendendo que relatório é diferente de laudo, tá? Eu não tenho como dizer para vocês isso só lá no final da aula, eu preciso dizer agora. Desenvolvam a leitura sobre o laudo social, sobre a perícia em serviço social, mas aqui a gente vai se ater a fazer uma diferenciação básica para que você entenda de uma vez por todas o que são as diferenças entre relatório e laudo. Nessa figura que está na sua tela, você tem aí 4 colunas. A coluna natureza do documento, a coluna formato, a coluna precisa de parecer, que é uma pergunta, e a coluna observações. Quando a gente fala de relatório, eu já coloquei aí que a natureza dele é a seguinte, ele tem variações quanto ao tipo. O tipo de relatório social pode variar. Os tipos de relatórios e encerrando nossa aula, a gente vai partir na aula seguinte para a estrutura de relatório. Nesse slide dos tipos de relatório, nós temos uma definição da autora Selma Matos Magalhães, que é uma das autoras que eu utilizo, onde ela traz 5 tipos de relatórios.